Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar na Rádio e TV Fraternal. O Evangelho no Lar vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas e é sempre uma grande honra, uma grande alegria contar com vocês aqui conosco nesse momento de estudo, de reflexão sobre as palavras de Jesus, sobre o Evangelho de Jesus. Hoje estou aqui, meu nome é Kátia, irei conduzir o Evangelho de hoje. Estou aqui com o Ricardo. Boa noite. E com o Paulo, que irão acrescentar muito aos comentários que faremos aí da lição que hoje será lida. Para que vocês possam abrir, hoje estaremos fazendo do capítulo 1, o capítulo 1 que diz, não vim destruir a lei. O texto está contido nas instruções dos Espíritos, que é o item 11, a nova era. Então, para que vocês possam abrir o Evangelho de vocês, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas caso não o tenham e estejam nos acompanhando no YouTube, o texto fica logo abaixo do vídeo, vocês podem ler ali e nos acompanhar no momento da leitura. Tá? A Rádio e TV Fraternal, a gente habitualmente se apresenta aqui, sempre tem alguém novo, vendo pela primeira vez. A Rádio e TV Fraternal está presente em todas as redes sociais, em todas as mídias, inclusive o Spotify. Então, vocês podem nos acompanhar de diversas maneiras, né? Todo o conteúdo da página, ele aparece de forma bem simples, até vou pedir para a nossa produção colocar aqui a nossa página para que vocês vejam. Tudo é de bastante facilidade de acesso. Todos os programas podem ser acessados por lá, inclusive tem ali os links, né, para os programas, eles ficam rodando ali na página o tempo todo, então é simples de localizar. Inclusive, os programas eles são apresentados ali, né, vocês podem assisti-los na página da Fraternal. Ali, todos os dias, temos novos textos, temos novas imagens ali, mensagens. É muito simples de nos acompanhar lá. Sempre temos também os temas do mês, né? Aí também o Spotify, que está sendo mostrado a vocês agora. Então, no Spotify, vocês podem acompanhar o áudio e também o vídeo do Evangelho que fazemos aqui, né? Então, tudo pode ser acessado pela página, pelo site, e lá há muito conteúdo, links para outros programas, efemérides, né, que são os acontecimentos do mês, espitirinhas, né, que são tiradas simples e, às vezes, né, com humor sobre o espiritismo. Quer dizer, é um amplo conteúdo, uma ampla opção aí, oportunidade de vocês nos conhecerem e verificarem tudo que lá é produzido pela Rádio e TV Fraternal. Inclusive, vocês podem interagir ali, deixando comentários, fazendo sugestões, que são muito bem-vindas por nós, sempre precisamos nos aprimorar e com a opinião e a manifestação de vocês é muito importante. Então, agora, né, para darmos início ao nosso Evangelho de hoje, eu vou pedir ao Ricardo, você faria a prece inicial para nós? Então nós vamos nesse instante, antes de mais nada agradecer. Agradecer por mais uma vez estarmos conectados, por mais uma vez nos colocarmos à disposição, não como pedintes, mas como agradecidos. Por esses amigos queridos irmãos, que chegam até nós e que se juntam para que possamos nos orientar, nos fortalecer no propósito do aprendizado
do ajuste, do acerto, de podermos seguir as orientações e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e chegarmos mais próximos a Deus nosso Pai. Agradecemos aos nossos benfeitores, amigos do Evangelho que se juntam a nós. E todos nós, numa corrente de amor e fraterna, nós vamos agradecer a Jesus por tua palavra, por teu exemplo, por nos mostrar o caminho, por tua paciência, Mestre. E contigo, Jesus, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade da vida, a oportunidade de buscarmos a nossa felicidade verdadeira. E assim, nós vamos, com a tua prece, Jesus, abrir o Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim que perdoarmos nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Deus Pai, de todo mal e perigo. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos à leitura, então. Então, no item 11 do capítulo 1. Capítulo 1, não vim destruir a lei. O capítulo 1, o item 11, ele é dito por Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte, e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor, diremos, a mais profunda impiedade pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios, quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nessas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo chegada a hora de divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos que o chamam. Em continuidade a esse item, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma nota, e eu vou lê-la aqui, porque ela agrega bastante informação ao nosso texto. Santo Agostinho vem, por acaso, modificar aquilo que ensinou? Não, seguramente, mas como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não podia ver como homem. Sua alma liberta percebe claridades novas e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Quando na terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com maior clareza.
É assim que ele deve revisar sua crença referente aos espíritos incubos e sucubos. Mas como o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas, agora que o cristianismo lhe parece em toda a sua pureza, ele pôde, sob certos pontos, pensar de maneira diversa de quando vivia, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pôde, sem renegar a sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das predições. Ao proclamá-lo, hoje, nada mais faz do que conduzir-nos a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim também acontece com outros espíritos, que se encontram numa posição semelhante. Bom, amigos, é um texto profundo e ele é todo em referência a Santo Agostinho. Santo Agostinho, uma figura que para muitos de nós é bastante conhecida dentro do catolicismo e para nós dentro da doutrina espírita também. A gente percebe nesse texto que explica, vamos dizer assim, a conversão de Santo Agostinho, que ele, de forma bastante semelhante a Paulo de Tarso, ele teve uma vida antes e outra depois da iluminação que ele teve dentro do cristianismo, né? Dentro da doutrina de Jesus. Então ele teve um momento, né? Um start ali, em uma certa altura de sua vida, que antes disso era uma vida desregrada, como talvez de muitos jovens contemporâneos a ele, né? Da sua época, e que, para quem estuda um pouquinho mais assim a história de Santo Agostinho, percebe que sua mãe, que é também tida como santa, Santa Mônica, muito se esforçava, que era uma pessoa bastante religiosa, muito se esforçava para levá-lo também ao cristianismo, né, à crença de Jesus, né? Então, ele teve lá o seu momento de Damasco, né, que o texto compara, né, com Paulo de Tarso, e dali para frente se tornou assim um grande propagador da vida de Jesus e dos seus ensinamentos, né? Ali no complemento do texto, né, que vem na nota seguinte, fala mais de Santo Agostinho enquanto espírito, que liberto das vestes corpóreas, ele se iluminou ainda mais das verdades do Cristo, de Jesus, e muito tem trabalhado dentro da doutrina espírita, nos trazendo esclarecimentos, nos trazendo os belíssimos textos que temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e que vale a pena a gente comentar um pouquinho mais sobre ele. E aí? O que vocês acham, meus amigos? É interessante esse texto, né, Carlos, né, Kátia? Porque Santo Agostinho, na verdade, ele se manifesta em vários textos da doutrina espírita. Porém, se a gente vê o texto de nota, ele não abriu mão da sua fé. A fé dele era a fé cristã, adquirida durante a sua transformação, né, que você mencionou da estrada de Damasco. A fé dele foi baseada sempre no catolicismo. Sim. Por causa da sua mãe e por causa também da família, né? Então, o que me deixa, e aí entende hoje, a gente vê os livros, né, A Caminho da Luz, Minha Vida no Mundo Espiritual, onde existem os padres, que desencarnaram, mas eles assinam como padres. Então, o Santo Agostinho também não abandonou a sua fé. Então, a propagação do Espiritismo, que ele continua nas suas belas mensagens dentro da doutrina, ela continua, mas a base dele é a fé. A base dele é a fé cristã. E aí eu também chamo a atenção que ele foi um adolescente como todo mundo. Ele teve Um jovem, né? Um jovem, né? Com seus ideais.
com todas as suas vivacidades, né? Com a sua vida, porque ele era de uma classe média, né? Então ele tinha tudo à sua disposição. Mas o chamamento, quando você menciona que cada um de nós temos a nossa estrada de Damasco. E Santo Agostinho também teve a sua estrada de Damasco. Você tem e eu tenho. Mas quem é que obedece a esse chamamento? São poucos. Aí nós entramos naquela, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas ele entende exatamente que isso aí para ele foi um despertar espiritual. A maturidade espiritual que ele adquiriu com Santo Ambrósio, né? Na verdade, ele tem todo um contexto de convivência com Santo Ambrósio que o despertou exatamente para essa necessidade. E ele fala já da doutrina espírita, ou ele fala da revelação, ou ele fala do espiritismo, já nessa época, quando ele diz assim, que sua mãe, né, virá posteriormente para dizer exatamente alguma coisa a respeito do futuro. Ele já confiava nesse encontro que eles teriam, né? Isso, então ele já é um espírito já predestinado, né, com a sua fé, mas predestinado exatamente a fazer as revelações. E até hoje ele vem fazer as revelações, como a gente tem percebido aí durante na leitura da doutrina espírita, né? Então é alguém que a gente tem que se espelhar exatamente. Com certeza. E esperar o chamamento, né? E assim, é alguém que vale a pena a gente estudar um pouquinho mais, né, dentro da sua história, Com porque certeza. ele está muito presente dentro do catolicismo. A gente vê muitas mensagens, Perfeito. né, dentro das mensagens católicas, né? Sim. Mas também muito presente dentro da doutrina espírita. Então, Você vê que interessante, coisa bonita. ele se dá bem, vamos dizer assim, Ele né? vai, né? Em ambas as Em situações. várias situações. E mas- traz sempre mensagens lindas. Uma mensagem muito comum de vermos dele é na mensagem quando alguém falece, né? Isso. Quando alguém desencarna. Usam muito a mensagem dele, né? Para Sem se dúvida, né? referir à Uma das vida obras- futura. E uma das obras lindas que ele escreveu foi Confissões, né? Então eu acho que é interessante também, se a gente puder ler essa obra dele, eu acho que a gente vai se identificar muito mais e conhecer um pouco mais da sua vida cristã. Não é? Exemplo para nós, né, Ricardo? Com certeza. Grande Eu me apego muito na questão do Evangelho, que o Evangelho, a todo instante, ele nos traz exemplos, né? Exemplos de pessoas que, enquanto encarnadas, como nós, né? Vivendo uma vida, muitas vezes, não tão equilibrada, como todos nós, até hoje, você vê há quanto tempo, né? E ele nos traz esses exemplos desses irmãos que eles conseguiram enxergar, né? Eles conseguiram se burilar, eles conseguiram essa evolução, Transformar, né? Então, essa transformação, Transformação. né? Isso que eu busco muito em entender é porque isso está ao alcance de todos. Então, nós temos a história de Santo Agostinho, como tem tantas outras comunicações que o Evangelho nos passa, de irmãos que nos relatam situações, e que isso vem para que a gente possa despertar. Eu acho que é um despertar. Então, como o Paulo falou, a questão que todos nós temos da nossa estrada para percorrer. É, o né? despertar Então, é essa essa é o nosso despertar. E nem sempre, eu acho que aí que está a grande pegada, é que nós não precisamos chegar a situações tão extremas, porque nós temos tantos exemplos já. Então, por que eu tenho que experimentar o amargo tão... Sabe, eu não preciso chegar a este ponto. Eu posso me... velha amor e dor, né? Então eu não preciso sentir todo esse sofrimento para que eu possa me transformar. Isso. Então, na realidade, o evangelho que eu busco sempre quando a gente faz estudo do evangelho é aquele tratamento homeopático, né? Para mim, o evangelho é um tratamento homeopático.
você precisa, sabe, consumi-lo com doses, mas você não pode perder aquela dose que você recebe. Ela é importante, né? Ela tem muita importância. Você não pode desprezar aquilo. Então, às vezes, você pega um texto do Evangelho, você faz uma leitura e, no primeiro instante, você assim, puxa vida, mas né, não tem nada a ver comigo, não tem sentido, né? A gente vive falando, né, que o Evangelho, cada vez que você pega o Evangelho, que você faz a leitura do Evangelho, parece que ele te consola naquele momento que você está vivendo. É depois. Né? Mas na realidade o Evangelho ele te prepara para situações. Verdade. Então não é o Evangelho, ele é um consolador prometido, mas ele também é um manual de instrução. Eu encaro muito isso. A história de Santo Agostinho é fantástica. É linda. Entendeu? Ele assim, ele não tem ele é o verdadeiro, ele se coloca como verdadeiro cristão. Não existe a crença de um lado ou de outro. E você vê, ele é tão importante a história dele que ele está aqui, né? Citada a história dele em um dos textos de instruções dos Espíritos, né? Isso que você vinha falando, né? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma série de textos de espíritos que nos trazem a experiência deles enquanto encarnados e no depois, né? Tem um texto bem interessante, aquele da rainha, né? Sim. Uma rainha, né? Isso. E é bem interessante aquele também, né? Então, assim, as instruções dos espíritos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo acrescentam muito, porque elas trazem informações de espíritos que também estiveram encarnados, também passaram para o você outro vai lado. ter exatamente, aí como você citou, Ricardo, que são doses homeopáticas, e o Evangelho são doses homeopáticas. Não é para você chegar nisso aqui... Não queira... Não, ninguém se transforma do dia para a noite. Até porque você é falível. Nós não somos infalíveis. Então, assim como a gente se espelha em Santo Agostinho, podemos se espelhar em Martinho Lutero. Né? Sim. Podemos se espelhar em Chico Xavier, em Divaldo Pereira Franco. Tantos grandes espelhos você tem. Tanto é que a pergunta, na pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta em quem devemos espelhar para ter uma vida, né, reta, a resposta mais curta: Jesus. Pronto. Ele resume exatamente. Se você quiser ter uma vida reta, cheia de bonanças, de exemplos. Ele é o grande exemplo e modelo. O exemplo é Jesus. Ponto pacífico. Mas fora ele, tem tantos outros também que vieram. Santo Agostinho. Até mesmo porque para aquela pessoa, para um incrédulo, né? A gente vive falando de Jesus e essas pessoas, muitas vezes elas também nem sequer creem que talvez que possa ter existido. Mas aí você tem relatos. Então o Evangelho não é simplesmente um manual para ser seguido e que tudo tem que ser rigorosamente dessa maneira. Então não é que assim, ou eu faço isso ou eu estou perdido. Não. Como é que ele se encaixa na sua vida? Você ele vai, molda, né? você vai em algum momento, em alguma situação, você se identifica. Ponto. Entendeu? E a partir do momento que você se identifica naquilo que está sendo relatado, seja ele na instrução dos Espíritos, onde eles nos colocam tantos exemplos, né? Sejam eles nas orientações que o nosso mestre passa para a gente, a questão da questão de termos paciência, resignação, temos amor ao próximo, temos... Então, mas não é... eu não posso... Eu não tenho, jamais então eu serei um cristão porque eu não consigo fazer tudo isso. Mas ninguém está dizendo que você tem que fazer tudo isso. É que a gente está comentando, o Evangelho, ele é o nosso apoio. É o nosso tratamento que com ele nós conseguimos melhorar. Sim. Ninguém se tranca num quarto e deixa... E fala assim, a partir de hoje eu vou virar santo, então pronto, eu me tranco no quarto, pronto, não vou fazer mais mal a ninguém. Você não está fazendo nada, senão se auto-prejudicar. Né? Nós estamos aqui para poder evoluir, nós estamos aqui para poder mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e a nossa forma de entender a vida.
Quando você, E a gente passa a mudar essa forma de entender a vida quando a gente tem exemplos como esse de Santo Agostinho. se isso não causar transformação na gente, e a gente tem que falar do nosso ouvinte também, quem está nos vendo, se o Evangelho não causa nenhum tipo de mudança em você, não faça a leitura. Porque se ele não está te causando nenhuma interrogação no seu modo de ver, de agir, de pensar com relação ao próximo, então ele não faz sentido para você. Procure uma outra leitura. É mais ou menos assim. Então, o despertar que ele vai ter que fazer em você, porque a gente foge muitas vezes do que está escrito aqui. Ah, não, isso aqui não é para mim. Não. Mas ninguém disse que é fácil. Eu acho que se a gente não pode abandonar a... Insista. Exato, nós não podemos abandonar porque, de alguma maneira, isso Você não entendeu. é uma coisa que eu não entendo, isso aqui não está para minha vida. Não. É. Eu acho que, como tantas barreiras que a gente encontra no nosso dia a dia, tantas dificuldades que nós encontramos, muitas vezes existem situações que impedem que nós consigamos ler e entender. O que nós não podemos perder jamais, o que você pode até deixar de ler o Evangelho, mas que você não pode perder jamais, é a fé. Não, isso aí independente da leitura. Então você tem que ter, mas e se você tem a fé, se você crê em algo superior, se você crê em algo que realmente faz a sua vida valer a pena, então insista. Insista porque muitas vezes você talvez até queira, mas às vezes a situação, a energia que te envolve, todo aquele clima, às vezes ele acaba te afastando. E às vezes nos afastam de coisas boas. Sim, quando a gente... E aí nós temos que insistir para poder realmente firmar o pé e falar assim, não, eu quero modificar, eu quero ser feliz. Então o que me traz a felicidade, o que me conduzirá à felicidade? Isso. Eu vou em busca dela. Quando eu me referi exatamente a se você realmente não faz transformação, não leia mais, eu me refiro exatamente às coisas básicas. Se você chutar um cachorro na rua amanhã e você lê um dia antes que você não pode chutar um animal, então eu me refiro a esse texto. Que você leu que você não pode fazer o mal e no outro dia você fazer o mal, então não faz sentido para você. Não você deixar de ler o Evangelho várias vezes e aquilo vai se transformando em você. Agora, se isso exatamente é uma leitura que você lê hoje, que você tem que fazer o bem e você pratica o mal, então acho que tem que repensar a leitura a respeito do Evangelho. É uma opinião que eu tenho a respeito. Sim. Né? Bom, o que eu diria como uma síntese de tudo isso é que a gente teve hoje esse texto que nos diz que nós também temos condição de, diante de uma transformação, de um momento de transformação, onde a gente faz a conexão com o divino, com o mais alto, a partir dali se transformar e ter uma vida melhor regrada, né? Melhor regrada, dentro dos ensinamentos de Jesus e trazendo para nossa vida e dos que estão aos... Sem dúvida. Mas a gente procurando, né, fazendo essa conexão e procurando seguir aí os ensinamentos de Jesus, a gente vai conseguir trazer para nós e para aqueles que conosco convivem uma melhor qualidade moral. Perfeito. Né? Uma força que nos vai dar maior sustentação para as adversidades e nos trazer aquela felicidade que conosco ficará, né? Então, que a gente possa usar o exemplo de Santo Agostinho no nosso dia a dia, na nossa transformação de vida, né? Perfeito. Eu acho que agora a gente já pode ir para as nossas vibrações e para esse final, que o Paulinho aqui é convidado a fazer. Obrigado, farei sim. Muito prazer. Vamos ter em mente que Jesus é o nosso guia. Deus é o coordenador de tudo. Que todos os seus ensinamentos que hoje são relatados, tudo aquilo que nós lemos, e que todos tiveram também a possibilidade de acompanhar junto com a gente, possa de alguma forma influenciar na vida de vocês dias melhores, dias felizes, dias de fé.
E que essa energia concebida através dos ensinamentos do Cristo, que o Evangelho é pura energia, é energia renovadora, energia transformadora, possa também chegar àqueles incrédulos que nunca admitiram a existência de um Deus. Que essa energia possa chegar aos mais remotos cantos do mundo, de pessoas que necessitam da palavra, de uma palavra consoladora, e essa é a proposta da doutrina, essa é a proposta dos ensinamentos do Cristo. Nesse momento, essas energias também cheguem às zonas de conflitos que nós estamos observando hoje, onde tantos irmãos nossos estão desencarnando com o amparo da espiritualidade, mas fosse outra a mente e a ação do ser humano, talvez esses irmãos estariam aqui ainda com a gente. Mas Jesus é sábio nas suas leis são imutáveis. Jesus, Deus, coordena toda a nossa vida, todo o planeta, todo o universo. Então o que resta a nós é pedir sempre que a sua justiça esteja em todos os cantos, que o seu amor e a fé existente em todos nós nunca possa se extinguir. Muito pelo contrário, que essa fé seja renovadora da nossa mente, do nosso coração, das nossas ações, do nosso olhar, do nosso ouvir. Agradecemos, Senhor, por todos esses momentos, que tudo hoje que foi dito, essa energia renovadora, chegue a todos os lares, cheguem aos sanatórios, cheguem aos hospitais doentes de alma e também de doenças físicas, onde tantos pedem agora nesse momento, quando estão passando por esse momento. Que os mensageiros do Cristo possam levar tudo isso e possam também fornecer um acolhimento para todos. Enfim, te agradecemos, Deus, por tudo, Jesus pelos ensinamentos e a espiritualidade que sempre nos acompanhará em todos os nossos momentos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, amigos, chegamos ao término de mais um Evangelho na Rádio TV Fraternal, sempre um pouco mais leves, um pouco mais felizes e renovados para enfrentar mais uma semana. Que todos tenham uma semana abençoada por Deus Pai, por Maria, nossa mãe, e por Jesus. Que todos tenham uma boa semana. Até a próxima. Fiquem com Deus. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.